Havendo um número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Raimon para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Pois não, senhor presidente, abrindo aqui a ata. Ata da 93ª sessão extraordinária, em 26 de novembro de 2020. Presidência dos senhores vereadores Jorge Felipe, presidente, Tânia Bastos, primeira vice-presidente. Às 15 horas, em ambiente híbrido, com a presença dos senhores vereadores Alexandre Esquerdo, Átila Nunes, Babá, Carlos Caiado, Carlos Bolsonaro, César Maia, Carlos Eduardo, Gilberto, Jairinho, Manaia, Marcos Paulo, Eliseu Kessler, Fátima da Solidariedade, Felipe Michel, Fernando William, Hinaldo Silva, Ítalo Ciba, Jair da Mendes Gomes, João Mendes de Jesus, Jones Moura, Jorge Felipe, Júnior da Lucinha, Leandro Lira, Leonel Brizola, Luciano Novaes, Luiz Carlos Ramos Filho, Major Elitus Além, Marcelino de Almeida, Marcelo Ará, Paulo Messina, Paulo Pinheiro, professor Célio Luparelli, professor Adalmir Rafael Aloysio Freitas, Raimon, Renato Cinco, Renato Moura, Rocal, Rosa Fernandes, Tânia Bastos, Tarcísio Mota, Tereza Berger, Tiago Carribeiro, Vera Lins, Verônica Costa, Wellington Dias, Zico e Zico Bacana. Assume a presidência a senhora vereadora Tânia Bastos, Tânia Bastos, primeira vice-presidente, e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador professor Célio Luparelli, a convite. Encerra-se a sessão às 18 horas. Senhor presidente, comunicação de liderança, César Maia. Aprovada a ata, passa-se ao expediente. Para a comunicação de liderança, o nobre vereador César Maia. Muito obrigado, presidente. Minha comunicação de liderança hoje é um texto do ex-governador, aliás, excelente governador do Espírito Santo, Paulo Artung, que foi publicado hoje no Estado de São Paulo. 2020, um ano que nunca termina. Pediria a Vossa Excelência para dar como lido e publicar no Diário Oficial. A presidência acolhe a solicitação de Vossa Excelência. Bem, o primeiro orador inscrito é o nobre vereador Raimon, que dispõe... Pela ordem, senhor presidente, pela ordem, a gente não está transmitindo ao vivo hoje, é isso? Teve algum problema? É que a transmissão ao vivo ainda não começou, me parece, nem está marcado aqui. Vereador, vou verificar e lhe informo. Eu gostaria de me inscrever, senhor presidente. Por favor, Raimon, Renato Cinco. Obrigado. Mais alguém para inscrição? Antes de passar a palavra ao primeiro orador? Vereador Babá. Babá. Então, Raimon, Renato Cinco, Babá. Ô, Rocal, tá ao vivo sim, Rocal. Esquiba. Cara, não quer atender muito ele. De repente, a transmissão dele não está legal. A palavra, então, pela ordem. Primeiro orador inscrito é o nobre vereador Raimon, que dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhoras vereadoras e vereadores, em função de termos votado na última quinta-feira, em primeira discussão, o PL 1687/2020, eu quero dar publicidade ao parecer tanto do Conselho Estadual de Assistência Social do Rio de Janeiro, quanto do Conselho Municipal de Assistência do Rio de Janeiro. O Conselho Estadual de Assistência do Estado do Rio de Janeiro, CEAS-RJ, vem a público repudiar veementemente o PL 1687/2020. A obrigatoriedade na condução e manutenção da política pública de assistência social é de responsabilidade do poder público. Portanto, o CEAS diz não ao PL 1687/2020. Compreendemos que somente o Estado garante direitos e, portanto, sendo um direito com ampla regulamentação, a política pública de assistência social rompe com assistencialismo e, sendo assim, de forma alguma pode ser tratada como benevolência e caridade. Isso significa retrocesso do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, nos direitos conquistados e construídos coletivamente. O CEAS luta por avanços frente à conjuntura contemporânea e jamais deixará de se pronunciar diante de tais fatos, que, inclusive,
referem à legalidade da própria política de assistência social. Portanto, este conselho é contra o PL proposto por esta casa. Assinam Caroline Mendonça Araújo, presidente do SES, conselheiras e conselheiros Eli Carla Maria Álvares, Marcela Gavino, Adriana Elias Gomes, Gislane Kepp, Aldeli Carmo, Mocicleia Mendes, Sandra Batista, Cristiane Pereira Braga, Aida Viana, Denise Koreshi Rosa Alves, Bruna de Oliveira S.A. Gomes, Thalita Tomé dos Santos, Diogo Bastos, Coegemas, colegiado de gestores estaduais da assistência social. Depois, senhor presidente, esse projeto é um projeto que tem trazido tanta discussão, porque o SUAS é uma política, né, o Sistema Único de Assistência Social, tão consagrada, é uma política tão consagrada e, de certa forma, tão desprestigiada pelos governos, que também o Conselho Municipal faz a sua nota. O Conselho Municipal de Assistência Social do Rio de Janeiro vem, através dessa nota, manifestar publicamente seu repúdio ao projeto de lei 1687/2020, atualmente em tramitação na Câmara do Rio. Está na pauta para votação na data do dia 1º de dezembro, o PL 1687, de autoria do vereador Dr. Gilberto, que autoriza a inclusão de equipamentos da assistência social da cidade do Rio, CRAS, CREA, centros de acolhimento, hotéis populares, etc., além dos conselhos tutelares no programa Adote o Rio. Causa-nos, no mínimo, estranheza que uma proposta de tamanho impacto para a execução de política que trata dos segmentos mais fragilizados da nossa população não tenha passado por ampla discussão com a sociedade. Atrelar a política de assistência social ao programa Adote o Rio é um retrocesso escandaloso. Igualar vidas a bens materiais é lamentável, além de contrariar a Constituição Federal, que afirma ser a assistência social dever do Estado e direito do cidadão. As unidades CRAS, CREAS e Centro POP são, conforme PNAS, unidades públicas estatais de responsabilidade municipal, devendo Estado e União realizar o cofinanciamento, como vem ocorrendo. Portanto, qualquer legislação que aprove ou desmonte dessas determinações legais está indo na contramão do reconhecimento do direito da população e retrocedendo a um modelo conservador que coloca a assistência social na condição de assistencialismo em lugar de reconhecer o dever do Estado na condução de política pública que resgate a dignidade humana. Esse olhar, retratado num conjunto de leis e na própria Constituição, foi algo dado, foi uma conquista histórica que mobilizou instituições, trabalhadores sociais e usuários de todas as áreas, como pessoas com deficiência, pessoas idosas, etc. Foi com esforço coletivo que se conseguiu que a Assembleia Constituinte entendesse a importância da assistência social, passar a compor, juntamente com a saúde e a previdência social, o chamado tripé da Seguridade Social. A luta foi grande e menos do que o que conquistamos é inaceitável. Mas um agravante a esse quadro de decisão desastrosa que se anuncia com o referido projeto é o risco de perda de recursos da União e do Estado, pois a norma operacional básica de 2012 deixa clara a modalidade de cofinanciamento, tendo entre os pré-requisitos ser o CRAS, CREAS e o Centro POP serviços próprios do município. Face ao exposto, contamos com os vereadores no sentido de retirar da pauta o referido PL e propor um amplo debate com toda a sociedade, principalmente pelos principais envolvidos, como os usuários, trabalhadores, entidades e organizações de assistência social, assim como com o Conselho Municipal de Assistência Social, órgão colegiado permanente de caráter deliberativo, normativo, orientador e fiscalizador das ações e serviços de natureza pública e privada no campo da assistência social. Sobre o debate acerca da assistência social, sugerimos que tal projeto de lei fosse substituído pelo necessário acréscimo de financiamento desta política pública por uma urgente chamada para um concurso público para a área, visto o quadro profissional atual da SMA-SDH está altamente deficitário, comprometendo a execução dessa política pública. Maria Aparecida Guerra Vicente, presidente do Conselho Municipal de Assistência Social do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 1º de dezembro de 2020. Eu vou passar no grupo para a mesa diretora os 2 textos lidos para que seja publicado na íntegra. Muito obrigado, senhor presidente. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Renato Cinco, que dispõe de 5 minutos. Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, boa tarde, senhores e senhoras. Eu gostaria de iniciar lendo a nota
da Universidade Federal do Rio de Janeiro, nota técnica sobre o aumento de casos de Covid-19 no município do Rio de Janeiro e medidas para conter sua disseminação. De ontem, Rio de Janeiro, 30 de novembro de 2020. Nesse momento, países europeus como Alemanha, Espanha, França, Itália e Reino Unido enfrentam uma segunda onda da pandemia de Covid-19, conforme mostra a figura 1. Para reduzir a disseminação do SARS-CoV-2, deve início, então, a uma série de restrições de mobilidade, variando de lockdown nacional ou local a restrições de horário de circulação de pessoas, toque de recolher. No Brasil, assistimos ao aumento acelerado de casos sem ter ocorrido o término da primeira onda. Os dados sugerem uma nova onda sobrepondo-se à primeira. Isso torna o problema mais grave e complexo. A população está há mais de 8 meses com restrições de mobilidade. No entanto, muitos, especialmente os mais jovens, têm se aglomerado em festas, bares, praias e outros eventos sociais. O processo eleitoral, fundamental à democracia, também gerou aglomerações. Atualmente, a mobilidade no estado do Rio de Janeiro tende a se aproximar daquela de antes da decretação do isolamento social. E as declarações públicas de autoridades governamentais afirmando que não retrocederão nas medidas de flexibilização ampliam a gravidade da situação. Destaca-se que tais medidas não foram acompanhadas de ação visando oferecer transporte público adequado a fim de evitar sobrecarga, o que torna esse meio de mobilidade um provável foco de disseminação do vírus. Estamos diante de um quadro muito preocupante no município do Rio. A figura 2 revela a evolução da Covid-19 na cidade. Notamos que a doença se eleva de forma acelerada e atinge seu auge na semana epidemiológica 18, de 26 de abril a 2 de maio. Segue-se uma queda mais lenta e, a partir da semana epidemiológica 26, de 21 de junho a 27 de junho, a doença volta a se elevar após as medidas de flexibilização. Posteriormente, a Covid-19 evolui ao longo de semanas com cerca de 3 a 4 mil casos. E na semana epidemiológica 41, de 4 de outubro a 10 de outubro, atinge em torno de 2 mil. Depois, o número de casos volta a aumentar de forma sustentada, não demonstrando ser uma flutuação aleatória. Atinge, na semana epidemiológica 46, a de 8 de novembro a 14 de novembro, a marca de 3.462 casos. O impacto desse novo aumento de casos está se refletindo no aumento da demanda no Centro de Triagens e Diagnósticos do FRJ, como pode-se ver na figura 3. A partir do dia 10 de outubro de 2020, houve um crescimento sustentado de casos com RT-PCR positivo para o SARS-CoV-2. Ressalta-se que os valores atuais são maiores que os de meados de maio. O aumento dos casos já está provocando grande estresse no sistema de assistência à saúde. Segundo o painel Indicadores do Plano de Retomada da Prefeitura do Rio de Janeiro, a média móvel de 7 dias do percentual de ocupação de leitos do Sistema Único de Saúde, UTI adulto, dedicado à Covid-19, na região metropolitana 1, está em 93,5%. Já a média móvel de 7 dias do percentual de ocupação de leitos de suporte à vida da rede SUS no município está em 102,1%, ou seja, não há vagas para internação. Como reflexo disso, existe grande sobrecarga das emergências dos hospitais e das unidades de pronto atendimento. O risco de ocorrerem óbitos sem que o paciente seja internado é elevadíssimo. São dados extremamente preocupantes. Estamos evoluindo em curto período para o colapso da rede de assistência aos pacientes, especialmente aos mais graves. Ao se caracterizar tal situação, o momento será ainda mais dramático, pois ao longo do processo pandêmico aprendemos a lidar melhor com os casos graves. E atualmente a probabilidade de cura é maior
do que no princípio da pandemia, desde que o paciente consiga acesso aos serviços de saúde. É urgente que as autoridades governamentais implementem ações para enfrentamento desse novo aumento de casos de Covid-19. Nesse sentido, conclamamos os entes municipal, estadual e federal para uma ação unificada e a adoção das seguintes medidas. 1. Abertura imediata de leitos hospitalares, incluindo os de UTI, para absorver a crescente demanda por vagas. 2. Contratação emergencial de profissionais de saúde para atuarem nesses leitos. 3. Aquisição emergencial de equipamentos e insumos necessários para assistência aos pacientes. 4. Realização de ampla testagem por RT-PCR em todos os casos suspeitos, com rastreamento de seus contatos. 5. Isolamento dos casos e contatos com RT-PCR positivo. 6. Reforço nas campanhas de esclarecimento sobre as medidas preventivas. 7. Ampliação da oferta de transporte público a fim de evitar aglomeração. 8. Suspensão imediata de eventos presenciais, sejam sociais, esportivos ou culturais. 9. Fechamento das praias. 10. Limitação e escalonamento do horário de funcionamento de estabelecimentos que permanecerem abertos. 11. Rigorosa fiscalização dos estabelecimentos abertos. 12. Avaliação da decretação de lockdown, caso o cenário epidemiológico da doença se mantenha ou se agrave. Pois bem, prefeito Eduardo Paes já começou repetindo Crivella, disse que vai formar um gabinete de crise, mas não apresentou a composição, não declarou que vai convidar as instituições acadêmicas da cidade para compor oficialmente o comitê de crise, e já descartou a medida 12, um novo lockdown. Quer dizer, ainda se contradisse. Disse que vai ouvir a ciência, mas já descarta uma das recomendações que a ciência coloca como possível de ser tomada. Infelizmente, o povo do Rio de Janeiro precisa reativar as suas redes de solidariedade e de luta, porque a situação da pandemia vem se agravando e o prefeito eleito já demonstrou que vai privilegiar a economia e não a vida. Obrigado. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Babá, que dispõe de 5 minutos. Senhor Presidente Rocal, posso me inscrever aí, Paulo Pinheiro? O senhor pode me Pois inscrever? não, vereador. E dizer qual é a ordem, só para a gente saber? É o vereador Babá nesse momento, em seguida o vereador Ciba e depois Vossa Excelência. Muito obrigado. Obrigado, Paulo. Tarcísio Mota quer também se inscrever? Sim. Tá ok. E em seguida, Tarcísio Mota. Com a palavra, nobre vereador Babá. Senhor presidente, eu apresentei ao grupo de vereadores um projeto de lei que institui a Empresa Pública Municipal de Transporte Hidroviário no município de Rio de Janeiro e das outras providências. E cria a Empresa Municipal de Transporte Hidroviário que, de forma complementar a quaisquer outras utilizações contratadas no transporte hidroviário na cidade do Rio. Essa situação é muito importante porque as alternativas frequentes de transporte coletivo de pequenos e médios portes pela Baía da Guanabara e que banha a nossa cidade. Institui o Conselho Consultivo da Hidrovia Rio para o planejamento, das linhas de transporte hidroviário no âmbito da Secretaria Municipal de Transporte, para suprir as necessidades do transporte público complementar na cidade, com especialistas de participação, especialistas da UFRJ, marinheiros autônomos, a Marinha, representantes de trabalhadores marítimos e funcionários da Secretaria Municipal de Transporte em projeto e planejamento estratégico no aproveitamento da Baía de Guanabara. Com prioridade, se estabelecer o transporte coletivo hidroviário do centro para a cidade universitária, onde circulam mais de 40 mil pessoas por semana, e do centro da cidade para a Zona Sul, com a estação da Praia de Botafogo, e assim corrigir a frequência insuficiente do transporte hidroviário para a ilha de Paquetá e a Ilha do Governador.
o presente projeto que estabelece o referido conselho. Eu dei entrada a esse projeto e peço a Vossa Excelência que encaminhe para a mesa diretora para poder haver o registro que são extremamente necessário. Agora, eu gostaria aqui de discutir um problema gravíssimo que está acontecendo. Uma companheira que é APA, que trabalha na Conlurb e que é colocada e cedida para as nossas escolas, está acontecendo um problema muito grave com as APAs, que é a Agente de Preparação de Alimento, e os garis escola. Por quê? O prefeito Crivella disse que poderia abrir as escolas, e foram abrindo as escolas, e já tem uma quantidade enorme de escolas que tiveram que fechar. E as outras estão fechando. Aí o que acontece? Colocam as companheiras APAs para fazer a higienização e os companheiros também gari escola. E essa situação, em escolas, inclusive, foi detectado a Covid-19, colocando em risco de vida essas companheiras e esses companheiros. E que, portanto, deve ter, é o que nós estamos reivindicando, uma equipe especializada para fazer essa situação com todos os equipamentos que são necessários para fazer a higienização das escolas que foram abertas, absurdamente, que não deveria ter sido feito pelo prefeito Crivella, e agora coloca em risco a vida dessas pessoas. Como o próprio companheiro Renato Cinco já falou anteriormente, a situação na cidade do Rio se agrava, e isso agrava também a situação de profissionais que são do município, como as APAs, que são da Conlurb, ou as companheiras merendeiras ou cozinheiras, como se chamam, tá certo? Que trabalham também no município. Os garis escola da mesma forma. Então, nós queremos aqui denunciar esse fato e pedir providências urgentes para que esses trabalhadores e essas trabalhadoras não sejam colocados em risco as suas vidas. E que a prefeitura crie uma equipe de higienização, se quiser fazer uma verdadeira limpeza nas escolas e não colocar a vida das companheiras e dos companheiros em risco. É essa denúncia que nós estamos fazendo, que vem de uma série de trabalhadores e trabalhadoras que são APAs, que são companheiras que trabalham nas cozinhas e nas escolas e que agora está correndo de risco de vida e que nós não podemos aceitar isso. Essa é a situação que nós gostaríamos de registrar hoje na Câmara dos Vereadores. Muito obrigado. Senhor presidente, César Maia, peço licença para me ausentar, porque a equipe médica está chegando aqui para me submeter a exames médicos. Agradeço a Vossa Excelência. Pois não, vereador. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Ciba, que dispõe de 5 minutos. Rocal. Poderia me escrever depois, Rocal? Brizola? Obrigado, querido. A palavra, vereador Ciba, 5 minutos. Obrigado, Rocal. Obrigado a quem está nos ouvindo aí. Eu até não ia falar, não. Eu até entrei para avisar para o Tarcísio Mota que a transmissão estava normal. Mas vou aproveitar e vou falar. A princípio, parabenizar aí o nosso prefeito Eduardo Paes e mostrar que, mesmo estando fora ou dentro, eu vou somar sempre com o Rio de Janeiro e peço aos vereadores que forem eleitos e que se unam pelo Rio de Janeiro. O pessoal é eleito pelo Rio de Janeiro. Então, temos que se unir, brigar e tentar apagar essa imagem, essa destruição que esse nosso prefeito zero à esquerda causou. Então, vamos se unir, independente de estar no mandato ou não, se unir pelo Rio de Janeiro. Essa cidade maravilhosa que merece voltar ao topo. A gente vê pessoas viajar para os States, viajar para o Japão, e viajar para tudo quanto é lugar e falar em Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. Pode ter certeza, eu estando aí dentro ou fora, estarei com o Rio de Janeiro, estarei com um prefeito decente. Só não estarei com um prefeito que não gosta do Rio de Janeiro e não soma com o Rio de Janeiro. Tá? Pode ter certeza. Parabéns a quem ganhou, parabéns ao prefeito Eduardo Paes e parabéns do Rio de Janeiro. E vamos brigar pelo Rio de Janeiro. Se tiver que ganhar míssil supersônico para defender o Rio de Janeiro,
eu vou estar junto defendendo o Rio de Janeiro. Eu sou Rio, sou natural de Sergipe, mas meu coração é Rio de Janeiro. Tudo que eu tenho é Rio de Janeiro. E vou brigar sempre pelo Rio de Janeiro. Obrigado, meu presidente. Obrigado, vereador. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Paulo Pinheiro, que dispõe de 5 minutos. Obrigado, senhor presidente Rocal. Boa tarde a todas as vereadoras, aos vereadores presentes, pessoal da Câmara que está sofrendo tanto nesse trabalho. Vamos ver como é que essa coisa está andando aí, como é que a casa vai levar até o final do ano nessa situação. Temos que estar atentos e informados, né, sobre o que está acontecendo na casa. É preciso que a gente tenha todos os cuidados redobrados. Não queremos ver funcionários nem da casa, nem ninguém do Rio de Janeiro morrendo por descuido dos nossos patrões. Eu queria falar, acho que o companheiro Renato Cinco já fez uma brilhantíssima apresentação sobre o posicionamento da Universidade Federal do Rio de Janeiro, vários pesquisadores, professores, principalmente o nosso companheiro Roberto Medronho participou desse trabalho, que é um trabalho que mostra a situação grave que nós estamos vivendo. E é em cima dessa situação grave que eu queria fazer um apelo aqui, hoje, no que eu vou falar agora. Nessa confusão toda, sai governo, entra governo, momento de transição, nós não podemos esquecer que isso tudo está acontecendo com uma gravíssima complicação da pandemia de coronavírus no Rio de Janeiro. A sensação que nós temos é que nós vamos trocar o pneu da bicicleta com ela andando, trocar o sujeito que está sentando na bicicleta, trocar um por outro com a bicicleta rodando. Nós estamos com um grave problema num dos hospitais que a prefeitura sempre colocou como hospital importante para o tratamento do coronavírus. A prefeitura tinha 2 hospitais que trabalham diretamente somente para coronavírus a partir do início da crise, que foi o hospital construído, o hospital de campanha do Rio Centro, e o Hospital Ronaldo Gazola, em Acari. Hospital que, para as pessoas entenderem, antes de ser o hospital de referência para Covid-19, ele era um hospital que atendia ao hospital geral, era um hospital de retaguarda da prefeitura, é um hospital onde o sistema de regulação mandava seus pacientes para operar, para serem atendidos. Existem 2 hospitais no Rio de Janeiro que trabalhavam com hospitais de regulação do sistema, o Hospital de Acari e o Hospital da Piedade. Muito bem. Surgida a pandemia, a prefeitura optou corretamente por transformar os leitos desse hospital totalmente em hospital para tratamento do coronavírus. Mesmo assim, teve sempre muita dificuldade, porque faltou gente, faltou material, chegou o material, continuou faltando gente. E o que aconteceu? Esse hospital ele era gerido até o dia 8 de dezembro de 2018, guardem essa data, 8 de dezembro de 2018, ele era gerido pela OS Viva Rio, Viva Comunidade. O prefeito Crivella resolveu modificar o modelo de gestão e começou a entregar várias unidades geridas por OS, entregar para Rio Saúde. E assim aconteceu no Hospital de Acari. No dia 8, a Rio Saúde assumiu aquele local. O que aconteceu? Os funcionários que trabalhavam lá foram todos demitidos. Tiveram seu período, o Viva Rio, parece que até tratou muito mal esses profissionais, mas esses que trabalhavam lá perderam o emprego. E a Rio Saúde tinha que colocar outras pessoas lá. A Rio Saúde começou a fazer. Como é que a Rio Saúde faz? A Rio Saúde tem 2 tipos de profissionais. A Rio Saúde hoje tem 16 mil profissionais de saúde trabalhando, dos quais 13 mil, o número correto é 13.600, se eu estiver errado, estou errando por um número pequeno, 13.600 são funcionários contratados por regime de seletista por tempo determinado. Ou seja, eles têm um contrato de 1 ano, que pode ser renovado por mais 1 ano, e depois do 2º ano, eles então vão embora. Hoje, o hospital de Acari tem 1.700 funcionários, exatamente 1.700 funcionários, 1.766 funcionários. Boa parte dele, 884, entraram exatamente quando a Viva Rio saiu, foram contratados pelo Rio Saúde. Ninguém pensava em dezembro de 2018 em coronavírus. Eles foram contratados para trabalhar no hospital de retaguarda. Com a questão do coronavírus e com a transformação daquele hospital, a secretaria, através da Rio Saúde, a Rio Saúde contratou mais 882 servidores
Contratos por tempo determinado, a partir do início do Covid, lá em março, por aí, desse ano, 2020. Acontece que esses contratos, quando se encerram, esses contratos são seletistas e eles não podem, vou terminar, eles não podem ser renovados para que o patrão não mande embora e contrate por um salário mais barato. Esses profissionais têm que ficar 3 meses sem poder voltar àquele mesmo emprego anterior. Então, o que vai acontecer em Acari? Exatamente na semana em que nós temos o final de ano, na semana em que recrudesceu a doença, na semana em que, mais do que nunca, nós precisamos do Hospital de Acari trabalhando. O Hospital de Acari, a partir de amanhã, dia 2, vão se encerrar o contrato diariamente, do dia 2 até o final do mês, vai terminar o contrato de 466 profissionais. Médicos, enfermeiros, são 118 médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, funcionários administrativos. E a Acari vai ter que botar gente nova. Imaginem se é possível alguém treinar a gente no momento em que a crise é enorme. O hospital vai parar, vai perder 460 profissionais treinados, que foram lá treinados esses 2 anos, que receberam dinheiro da prefeitura para aprenderem a trabalhar ali, e agora, porque a legislação obriga, eles vão embora. O que a gente está pedindo, e é isso que eu vou encerrar, presidente. O que a gente está fazendo um apelo ao prefeito da cidade, que ele resolva esse problema. De que maneira? Ele só temos 2 maneiras de resolver. A Rio Saúde não pode contratar essas pessoas, que a Secretaria de Saúde faça um contrato por tempo determinado, esses 400 daqui a 6 meses, por mais um ano, como for, o outro governo não vai reclamar disso, pode ter certeza, para que nesse momento, no mês de dezembro, o Hospital de Acari não caia no chão com a falta de profissionais treinados. Ou então o prefeito excepcionalize um decreto dizendo que, devido à pandemia, esses profissionais vão permanecer até o momento em que a pandemia melhorar e que aí sim eles poderiam ser, então, liberados. É um apelo que se faz, não é para esses funcionários, é claro que todos eles foram homenageados, todo mundo aplaudiu e tal, mas é principalmente para a população, para as pessoas que estão lá internadas, que não podem ter uma mudança dessa. Eu vou buscar 118 médicos e vou treiná-los durante o momento em que muita gente vai morrer. Não podemos fazer isso. É preciso sensibilidade, é um apelo que nós estamos fazendo ao prefeito da cidade para que resolva esse problema até amanhã. Amanhã começa, amanhã não tem nem ninguém de Acari, amanhã são outras unidades, porque além do Hospital de Acari, são pessoas das UPAs, etc., mas a partir do dia 7 de dezembro, no dia 7, 196 funcionários vão para a rua. E a gente faz um apelo para que a prefeitura tenha sensibilidade nesse momento. Eu sei que é uma questão jurídica complexa, mas a prefeitura pode resolver esse problema se quiser. O Ministério da Saúde resolveu isso de bom sucesso. Obrigado, senhor presidente. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Tarcísio Mota, que dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, vereador Rocal, senhores vereadores aqui presentes, senhora vereadora aqui presente também, trabalhadores desta casa e aqueles que nos auxiliam nessa sessão híbrida e aqueles que nos assistem de casa pela Rio TV Câmara, boa tarde. O segundo turno das eleições de 2020 confirmou o ódio como política não engana mais a maioria do povo brasileiro. Se há um derrotado das eleições municipais desse ano, confirmado agora, né, na votação desse último domingo, esse derrotado é a perspectiva, é Jair Messias Bolsonaro e sua perspectiva de fazer política, com ódio, autoritarismo, negacionismo, anticiência, de se colocar como alguma coisa, como antissistêmico, como sempre fez parte do sistema, esse discurso que beira o fascismo e a extrema-direita está derrotado. Completamente, definitivamente, não. Mas ele foi o grande derrotado dessas eleições. Grande parte da população não aceita mais a ideia de que esta perspectiva, encarnada nessa ideia absurda do tal mito, seja a saída para os problemas da nossa democracia. Aqui no município do Rio de Janeiro, isso se mostrou de forma cristalina. Marcelo Crivella foi derrotado fragorosamente. Pedindo licença para parafrasear meu colega de bancada, Leonel Brizola, a população deu um não rotundo para Crivella na eleição do dia 20, e aí eu dou autoria, né? Deu um não rotundo a uma prefeitura absolutamente incompetente, deu um não rotundo às fake news. As fake news não conseguiram mobilizar as pessoas, o medo, tentar trabalhar as pessoas, colocando mentiras nos programas eleitorais, nos programas
da internet para tentar mobilizar o medo como forma de salvar essa gestão incompetente, não teve sucesso. Mesmo com a máquina pública na mão, mesmo com o apoio declarado do presidente da República, mesmo com toda a fake news, Crivella teve um dos piores resultados eleitorais de todo o Brasil. Por isso, é bom dizer, fora Crivella, aqueles que impediram que esta Casa Legislativa investigasse o QG da propina, investigasse, né, os guardiões do Crivella, e aqui eu sigo cobrando que as CPIs instaladas até agora não disseram ao que vieram, agora tiveram as respostas na urna. Aqueles que o tempo inteiro diziam, vamos deixar a urna julgar. A urna deu seu recado. A urna deu seu recado, não compactua com esta forma, não compactua com um prefeito que é inimigo da própria cidade que governa. Não compactua também com um prefeito que, de certa medida, era também negacionista em relação à pandemia. Teve uma informação meio titubeante, que a partir do momento da flexibilização para agradar aqueles que o apoiavam, não seguiu numa flexibilização irresponsável, como o meu querido companheiro Renato Cinco acabou de expor no seu pronunciamento, numa situação em que a pandemia está muito grave na cidade do Rio de Janeiro, agravada por situações como essa, que meu outro colega de bancada, vereador Paulo Pinheiro, descrevia agora sobre a situação dos servidores contratados temporariamente, que estão à mercê agora de terem um contrato não renovado, e a gente tem a situação ainda de pior para agravar, para cuidar da pandemia. Isto significa, a pandemia como está, significa que a cidade, a administração pública desta cidade, que é uma administração da cidade e não de um governo A ao governo B, deve olhar para tudo o que está acontecendo na cidade a partir da perspectiva da pandemia que piora, das vidas que nós corremos o risco de perder se não adequarmos todas as políticas públicas às necessidades do enfrentamento do novo coronavírus. Nesse ponto de vista, eu queria terminar minha fala de hoje chamando a atenção para uma questão. Nós, e houve iniciativa inclusive da bancada do PSOL, mas também do vereador Renato Cinco, tentamos a todo custo dizer que era preciso suspender todas as formas de despejo durante a pandemia. Nada pior para uma população que já está à mercê de uma pandemia como essa, de ser despejada de sua casa. E nós estamos agora diante de uma situação em que a ocupação Menino Benjamin Filho, no centro da cidade, num prédio da República do Paraguai, está na iminência de ser despejada no meio do crescimento da pandemia. São dezenas de famílias com dezenas de crianças que podem ser postas para fora de um tipo precário de moradia que conseguiram porque ocuparam um prédio abandonado pertencente à prefeitura no centro da cidade. Eles que já foram despejados em setembro de um outro prédio, ali a Casa Cruz, também no centro da cidade, agora correm o risco de serem despejados novamente. E este prédio é da prefeitura. A prefeitura cedeu este prédio muito recentemente para um instituto chamado Instituto Brasileiro de Música e Educação, que ajuda naquele projeto de orquestras nas escolas. Eu quero aqui fazer um apelo à Secretaria de Fazenda, porque é quem cuida do patrimônio público do município, um apelo à Secretaria de Educação, um apelo à Prefeitura, para que a gente sente, para conversar, incluindo aí a Secretaria de Assistência Social, para tentar segurar um pouco a situação como está, que a gente possa ganhar tempo para encontrar uma saída para essas famílias. Na minha opinião, a saída é aquele próprio prédio. A ONG, que dá conta da questão dos orquestras das escolas, pode ir para outro prédio. Mas, mesmo assim, o mais importante agora é segurar a decisão judicial, impedir o despejo no meio da pandemia. Eu sei que o nobre vereador Raimon também já está a par dessa situação, mas eu estou aqui fazendo um apelo para os demais vereadores e publicamente fazendo um apelo às secretarias de Fazenda, de Educação, de Assistência Social e ao Instituto Brasileiro Música e Educação, que cuida de um projeto tão importante que precisa ser valorizado, que é a orquestra nas escolas, para que a gente tenha sensibilidade de não colocar dezenas de famílias sem moradia no olho da rua nesse momento, diante de uma situação de um crescimento da pandemia. Nós precisamos agir para diminuir a desigualdade, garantir o direito à moradia, e isso não será feito nesse momento. Um apelo à sensibilidade para que a gente encontre o melhor caminho para resolver este conflito que está na iminência de ser com despejo. A gente espera que a Justiça, a Defensoria Pública tenha acompanhado esse caso, mas eu gostaria de fazer esse apelo aqui publicamente, porque morar é um direito. Muito obrigado, senhor presidente. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Leonel Brizola, que dispõe de 5 minutos. Obrigado, senhor presidente Rocal,
Quero aqui felicitar todos os vereadores reeleitos, aqueles que se elegeram pela primeira vez e faz parte do processo político. Brizola dizia que só não perde eleição quem não conhece política. Faz parte do jogo democrático. Cabe continuar levando à frente sempre a mesma coerência e a mesma coragem. Agora, o que me traz aqui nesta casa é um assunto importantíssimo, de primeira hora, que nós já discutimos em primeira discussão, o projeto do Dr. Gilberto 1687. Eu fui procurado por diversas entidades, conselhos de assistência sociais, diversos locais, extremamente preocupado com a votação, com a falta de transparência e discussão desse projeto, e que tem um desdobramento extremamente complicado, além de ser uma matéria extremamente inconstitucional. Essa parceria público-privada aprovada em equipamento de assistência e conselhos tutelares, incluindo esse programa Dot Rio, fere diretamente o Estatuto da Criança e Adolescente. Na ocasião, eu não consegui dar o parecer, por estava com problemas técnicos, tentei novamente fazer o parecer, mas já tinha sido dado o parecer oral positivo, que foi um grande equívoco. Eu quero que esta casa não aprove ele em segunda, além de ter essas questões conflitantes com o Estatuto da Criança e Adolescente, ele é claramente constitucional. Entendo, pressupondo boa-fé do vereador, que por boas intenções e descuidos legais deixaram passar, né, a primeira vez. Mas é para isso que existe duas votações, para que a gente possa reavaliar com mais profundidade e evitar que esse PL violem a Constituição e a razoabilidade. Hoje teremos a oportunidade de cumprir a lei e rejeitá-lo. O projeto inclui CRAS, centros de população de rua, o CREA, os abrigos, hotéis acolhedores, conselhos tutelares, unidade de inserção social. Quero lembrar a Lei 5.788, de 23 de setembro de 2004, que autoriza tipo de parceria para adoção de equipamento público. Mas nada a ver com esta questão de acolhimento, com esta questão da assistência social. Ou seja, mesmo assim, o Poder Executivo, na esfera da sua competência e estrutura administrativa, exige que as intervenções pretendidas pelo adotante fiquem sujeitas à aprovação prévia dos órgãos responsáveis por estabelecer os padrões urbanísticos da cidade do Rio de Janeiro. Agora, equiparar a discussão da questão urbanística com assistência social requer discussões muito mais delicadas, senhores vereadores, por serem de natureza humana e tratarem de temas complexos que precisam corresponder a questões constitucionais. O artigo 90 do ECA, é claro, afirma que as entidades de atendimento são responsáveis pela manutenção das próprias unidades, assim como pelo planejamento, execução, programas de proteção socioeducativo destinado à criança e adolescente, em regime de orientação, apoio sociofamiliar, apoio socioeducativo em meio aberto, colocação familiar, acolhimento institucional, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, semiliberdade e intenção. E no parágrafo 2º afirma que os recursos destinados à implementação e manutenção dos programas relacionados neste artigo serão previstos nas dotações orçamentárias dos órgãos públicos encarregados das áreas da educação, saúde e assistência social, dentre outros, observando-se o princípio da prioridade absoluta à criança, ao adolescente, preconizado pelo caput do artigo 227 da Constituição Federal e pelo caput parágrafo único do artigo 4º. Ou seja, a Comissão de Orçamento e Finanças também cochilou e os pareceres foram extremamente equivocados. Eu faço esse pedido de reflexão da gravidade deste projeto. Quando estamos tratando da assistência social e conselhos tutelares que têm sua autonomia. Imagina, senhor presidente, agora a Câmara de Vereadores poder fazer uma parceria público-privada e a gente chegar na entrada da Câmara da Câmara de Vereadores Itaú não, Santander, Câmara Municipal, Vereadores, está uma placa do banco lá. Este é um patrocínio do Banco Santander Itaú. Embora tenha a bancada da bala, bancada do banco, há um áudio interferindo no
presidente. Gostaria que passasse nos minutinhos sagrados, que tem tempo a finalizar, com certeza, a findar o final do ano, né? Então, esta coisa é grave. Você imagina o Ministério Público ser patrocinado por um banco, a Câmara de Vereadores ser patrocinada pela Nestlé. O terno dos vereadores agora poderia ser um macacão de Fórmula 1. Shell, Chevron, Rockefeller. Alguns vão usar o Trump, Trump Business, Trump Towers. Ou seja, é um verdadeiro retrocesso. O Conselho Tutelar, eu quero chamar a atenção dos senhores vereadores, é um órgão autônomo. E essa proposta fere completamente qualquer razoabilidade ou apreço à lei. Faço esse apelo aos nobres vereadores, não assassinem a Constituição e o ECA com este projeto de lei. Imagine que se fosse proposto exatamente isso que eu coloquei, uma placa no Legislativo, no Judiciário ou no Ministério Público, de financiamento privado. Olha, como órgão autônomo de fiscalização, o Conselho Tutelar não pode ser patrocinado desta forma. A gestão desses equipamentos hoje se encontram já com organizações sociais sem fins lucrativos, ou seja, com a mesma alegação de melhoria do atendimento, e provou no relatório da Comissão da Criança e Adolescente, o relatório contundente, que fiscalizou todas as casas e provou ser ineficaz este modelo de parceria público-privada com organizações sociais. A criança está sendo violentada, vou concluir, senhor presidente, por 2 vezes, violentada ao perder o seu lar, a sua família, e violentada pelo Estado na falta de um acordo de acolhimento adequado. Então, é nossa obrigação lembrar que as crianças e adolescentes são prioridades absolutas, segundo a lei, e que deveriam ser prioridades também em questões orçamentárias. Então, eu faço um apelo aos presidentes da Comissão de Orçamento desta Câmara que não aprove este projeto. É um verdadeiro retrocesso e que, se por ação criminosa do governo os equipamentos se encontram em situações inadmissíveis, isso é responsabilidade de uma gestão tão ilegal quanto este projeto. E que a assistência social combate a desigualdade e a dignidade da pessoa humana são prioridades na nossa Constituição, senhor presidente. Então, eu peço a todos os vereadores que rejeitem esse PL 1687, que autoriza parceria públicos-privadas em equipamentos da assistência social e dos conselhos tutelares, senhor presidente, e que está hoje na pauta, e eu estou muito preocupado com esse retrocesso e essa papada de mosca dos nobres vereadores, que agora têm a oportunidade de estudar o projeto e dar aquilo, o não rotundo, como o nosso vereador Tarcísio relembrou, que é a frase de Brizola, não rotunda tudo que está aí, ao não rotunda este projeto. Muito obrigado, viu? O próximo orador inscrito é o nobre vereador Fernando William, que dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, caros colegas vereadores, servidores da Câmara e aqueles que nos assistem nas redes sociais. Bom, 2 assuntos me trazem hoje o debate, né, nesse expediente. O primeiro deles, eu acho que já foi tratado por diversos colegas, é a questão, né, da pandemia. O sentimento, né, até pela observação como profissional que eu tenho em relação ao número de casos crescente, ao número de casos de falecimentos que vem aumentando, o número de ocupação de leitos de UTI, a ocupação de leitos de hospitais não destinados à UTI, né, isso demonstra muito claramente 2 coisas. Primeiro, que nós realmente não tivemos os cuidados necessários, fizemos a abertura, enfim, do isolamento, das medidas de controle da pandemia precocemente, sem um estudo adequado, sem uma avaliação correta. Isso, de certa forma, inclusive, incentivou, principalmente aos jovens. Nesse último final de semana, fiquei assustado com o número de jovens nas praias, ocupando as praias, ocupando, enfim, restaurantes, ocupando a orla do Rio de Janeiro,
a grande maioria sem máscara, né? O meu sentimento, né, eu costumo não errar, é que se nós seguirmos, né, nessa mesma linha, se nós não adotarmos providências imediatas, nós vamos chegar a próximo de 300 mil mortos no Brasil. Né? E aqui no Rio de Janeiro, nós vamos mais do que duplicar o número de casos de pacientes que venham a falecer. Inclusive, a sensação que eu tenho é que essa segunda onda, se é que pode ser chamada assim, ela parece ter um grau de virulência maior, de contaminação maior do que a primeira. Então, me associo a todas as falas anteriores do Paulo Pinheiro, né, de outros vereadores que se manifestaram em relação a essa questão. Eu acho que, inclusive, assim, o prefeito Crivella, né, tem a responsabilidade até, pelo menos, no final do mês de dezembro, e as medidas precisam ser tomadas urgentemente. Né? Eu acho que, num momento como esse, o ideal é que se conversasse com o futuro governo, que se conversasse com, né, o futuro secretário já anunciado, né, o Daniel Sorange, que, aliás, é uma pessoa que todos nós aprendemos a admirar, a reconhecer sua competência, o seu trabalho, a sua dedicação. Mas, enfim, acho que a Bia, né, estaria disposta a isso, se o prefeito autorizasse, né, as medidas poderiam começar logo a ser tomadas. Uma delas, inclusive, já foi comentada pelo vereador Paulo Pinheiro, né, de encontrar uma forma jurídica que possibilite a manutenção dos profissionais que estão atendendo na emergência nesse momento, especialmente lá no Hospital de Jacareí, né, e no Hospital de Campanha do Rio Centro, do que sobrou lá de atendimento. Né? Isso é fundamental. Né? Não dar continuidade a esse trabalho certamente implicará em problemas gravíssimos, né, para a população do Rio de Janeiro, especialmente daqueles que estão mais necessitando nesse momento. Uma segunda questão que eu queria colocar era assim, uma breve análise, também já foi feita por colegas que me antecederam. Eu acho que a população, nessa eleição, ela teve um cuidado muito grande. Eu acho que também os tribunais, né, eleitorais, os meios de comunicação, no sentido de alertar a população para os fake news, alertar a população para esse volume de acusações, de inverdades, né, que se colocam em véspera de eleição, né, tornando o debate político uma coisa absolutamente secundária e suscitando, né, a agressão, a violência, o desrespeito, no caso da candidata, por exemplo, do partido, né, a Marta, né, que eu conheço, né, morei na Penha, muito próximo à casa dela, conheço, né, desde pequeno, uma pessoa extremamente séria, correta, decente, digna, né, e que sofreu acusações pesadíssimas, aliás, da parte dos dois candidatos, né, que tinham medo de chegar com ela ao segundo turno, numa baixaria, aliás, baixaria que a gente viu, né, na reprodução do debate no segundo turno. Mas, enfim, né, de qualquer forma, uma coisa que ficou clara, né, é que aqui no Rio de Janeiro, todos os dois candidatos perderam, e perderam feio para voto nulo e branco, né, que chegou a níveis nunca antes tidos na cidade do Rio de Janeiro. E mesmo em outros locais, São Paulo, por exemplo, onde o debate foi debate de mais alto nível, né, a população rejeitou os fake news, rejeitou o discurso do ódio, rejeitou, né, esse falatório simplificado, superficializado, e procurou estar mais atenta, enfim, a quem apresenta proposta de gestão, a quem se revelou, né, em algum momento, gestor mais competente, né, o que é um fato extremamente auspicioso que nós devemos comemorar, ou seja, a população vem, né, tendo uma atenção cada vez maior, cada dia mais intensa em relação, né, a afastar, né, essas figuras amadoras que não conhecem absolutamente nada da realidade pública, que não conhecem nada da administração pública, que se apresentam como outsider, que apresentam como novo, que apresentam como os, né, paladinos do combate à corrupção. Na verdade, quando a gente vai ver, estão envolvidos na corrupção tanto quanto outros e praticam, né, a administração pública de uma forma absolutamente, enfim, distante daquilo que é a expectativa da população. Então, saúdo os colegas que foram reeleitos, saúdo os colegas novos que estarão entrando na Câmara, e
espero que, né, tenham percebido essa lição e que trabalhem no sentido de atender os interesses da cidade, que serão gravíssimos no ano que vem, com o problema da falta de recursos, com o problema, enfim, dos gastos da pandemia e uma série de outras questões que estão colocadas. Muito obrigado e um abraço a todos. A presidência franqueia a palavra. Eu posso falar, presidente? Paulo Pinheiro. A palavra franqueada ao vereador Paulo Pinheiro, que dispõe de 5 minutos. Só estou aqui ligando do meu. Ouvindo, presidente? Não sei se você está me ouvindo bem. Tá, né? Eu queria só completar o que eu estava falando anteriormente. Eu tive que cortar e terminar rápido. O apelo que a gente faz exatamente em relação ao hospital Ronaldo Gazola, que no meio da fogueira. Não há ninguém de bom senso pode admitir, dependendo do que a lei diga, das condições desses profissionais, que seja algum ato administrativo correto você chamar 467 profissionais novos e liberar aqueles que aprenderam, que sofreram, que trataram, que receberam toda a capacitação necessária para exercer essa função. E nesse momento, na hora em que nós vamos ter a virada, na hora em que nós estamos com a gente abrir mão disso. Deveria ter sido pensado antes, não foi pensado. E agora nós estamos diante dessa situação, que pode ser resolvida de alguma maneira emergencial. Eu queria até perguntar ao presidente dessa sessão, o vereador Rogério Rocal, eu queria fazer um apelo ao líder do governo. Eu não sei quem é o líder do governo, continua, o líder é o Jairinho ainda? Só queria saber se a gente podia, eu queria no horário, na abertura dos trabalhos, pedir, né, ao líder do governo, ou a quem estiver na liderança do governo, se pudesse auxiliar de alguma maneira a convencer as autoridades a entenderem esse fenômeno que está acontecendo. É como se a gente tivesse uma tempestade, vai chover, vai molhar todos nós, e nós precisamos abrir um toldo nesse momento para resolver isso. Eu queria perguntar, continua, o líder do governo é o vereador Jairinho, certo? Não há alteração de liderança do governo. Não houve nenhuma alteração, então tá bom. Muito obrigado. Então, para a gente encerrar, é um trabalho importante. Essa contratação, a Rio Saúde se transformou hoje num órgão quase tão grande quanto a Secretaria Municipal de Saúde. Ela tem um orçamento. Para vocês terem uma noção, ela tinha um orçamento de 250 milhões. Nós estamos votando aí, outro problema grave que nós temos que resolver, como é que nós vamos votar esse orçamento? Nós estamos votando um orçamento de 1.530 bilhões de reais para a Rio Saúde para 2021. Ela hoje, ela geria 2 unidades de saúde em 2017, ela hoje é gestora de 180 unidades de saúde, ela tem 16 mil profissionais, enquanto a Secretaria de Saúde tem 22 mil profissionais. Portanto, é preciso que o governo que entre tenha esse cuidado, mas nós não podemos cobrar nada do governo que entra, porque ele não entrou. Nós vamos cobrar desse encerramento, da maneira como vamos encerrar esse ano. Como é que essas pessoas vão atender? Você está vendo que é necessidade, o novo governo fala em ampliar 100 leitos em Acari, há discussão grande sobre o hospital de campanha. Então, hoje a Rio Saúde é a gestora de tudo isso. Lá no hospital de campanha são 1.005 profissionais, todos da Rio Saúde. Estão contratados, esses não estão correndo risco. Esses agora é que nós temos um evento, um episódio que precisa ser resolvido exatamente nesse momento. Nós precisamos que a prefeitura resolva isso. Ou um decreto do prefeito de excepcionalização da situação e esticando esses contratos até o momento em que possa haver, se evidentemente a pandemia tivesse acabado, nada teria problema, esses profissionais teriam que procurar outro serviço, tudo bem. Mas nós estamos no auge da pandemia, nós não estamos, nem sabemos onde estamos, se é a segunda onda, se é repique, o que é. E esse momento, esses profissionais são essenciais. Todos vocês, o prefeito fez até campanha eleitoral aplaudindo, botando os funcionários aplaudindo ele lá e tal. Todo esse trabalho, batemos palmas, acendemos luz, apagamos luz. Esses profissionais não precisam de palmas, eles precisam do emprego para atender a população. E é isso que nós estamos afastados hoje. É uma situação grave, porque deixará esse hospital, que está com lotação quase completa, numa situação difícil, num momento difícil, e que a administração precisa dessa ajuda. Eu sei que é um problema jurídico, mas pode ser contornado, e é esse apelo que a gente faz nesse momento. Não deixem 467 profissionais irem para a rua
no momento em que a população mais precisa deles e que eles não estão cobrando aumento de salário, estão cobrando apenas a vontade de trabalhar e salvar vidas. Era isso, presidente. Passa-se a ordem do dia. A primeira matéria a ser apreciada é um requerimento de autoria da CPI, resolução número 1494/2019. Vereadores Fernando Ilha, Dr. Jorge Manaia, Átila Alexandre Nunes e Naldo Silva. Requeremos à mesa diretora, nos termos do artigo 3º do parágrafo 3º do artigo 121 do Regimento Interno, a prorrogação até o término da sessão legislativa em curso do prazo de funcionamento da CPI instituída pela resolução 1494/2019, com a finalidade de investigar e apurar a sonegação fiscal do imposto sobre serviço de qualquer natureza, ISS, do setor financeiro da cidade do Rio de Janeiro. Pela ordem, presidente. Como votos, senhores vereadores? Pela ordem. Pela ordem, nobre vereador Fernando William. Senhor presidente, só para explicar melhor esse requerimento, na verdade, nós havíamos iniciado, né, os trabalhos de investigação da sonegação, eventual sonegação de ISS pelo setor financeiro aqui no Rio de Janeiro. Fizemos uma reunião, enfim, por conta da campanha, por conta da pandemia, por conta de uma série de fatores, não foi possível, e também por conta do prazo que nós demos ao Tribunal de Contas e à Secretaria de Fazenda para que nos desse informações. As informações chegaram no Tribunal de Contas, mas até hoje não chegaram, estranhamente, da Secretaria de Fazenda, sobre, enfim, quais são os bancos, como pagam, aonde pagam, se pagam em paraíso fiscal, se não pagam, enfim, várias indagações que foram feitas. As informações foram nos trazidas do Tribunal de Contas, não da Secretaria de Fazenda, mas, enfim, eu penso que cabe uma próxima reunião, é fundamental uma próxima reunião antes de se iniciar o recesso, né? E nessa reunião nós indicaríamos, né, que rumos a CPI deveria tomar, sendo reassumida na próxima gestão por outros colegas, outros vereadores, e também porque ela é fundamental para o Rio de Janeiro. Ela certamente possibilitará o aumento da arrecadação do Rio de Janeiro num momento tão importante. E aproveitaríamos essa sessão também para fechar, né, com chave de ouro, fechar de uma forma correta, adequada, como a gente já entende que devem ser feitos os trabalhos na Câmara. Então, peço aos colegas vereadores que, né, apoiem esse requerimento. Muito obrigado. Como votam, senhores vereadores? Quando couber, presidente, uma comunicação de liderança. Deve ser só depois da votação, mas uma comunicação de liderança, por favor. Terminais liberados. Como votam, senhores vereadores? Alexandre Esquerdo, Babá, Carlos Caiado, Carlos Bolsonaro, César Maia, Dr. Jairinho, Dr. João Ricardo, Dr. Jorge Manaia,
Fátima da Solidariedade, Felipe Michel, Hinaldo Silva, Ítalo Ciba, Jaída Mendes Gomes, João Mendes de Jesus, Jones Moura, Jorge Felipe, Júnior da Lucinha, Leandro Lira, Luiz Carlos Ramos Filho, Marcelino de Almeida, Marcelo Siciliano, Marcelo Ará, Professora Dalmir, Rafael Aloysio Freitas, Rosa Fernandes, Tânia Bastos, Tereza Berger, Tiago Carribeiro, Vera Lins, William Coelho e Zico. Presidente, coloca assim para mim, querido, eu não estou conseguindo. Consignando o voto da vereadora Fátima, qual o voto de Vossa Excelência? Sim. Sim, ok. Obrigada. A presidência vai encerrar a votação. Encerrada a votação, votaram sim no painel 26 senhores vereadores, consignando o voto da vereadora Fátima da Solidariedade, sim, 27. Impedido regimentalmente de votar o presidente, o requerimento está aprovado. Para a comunicação de liderança, o nobre vereador Tarcísio Mota. Obrigado, senhor presidente. Em nome da bancada do PSOL, do Partido Socialismo e Liberdade, eu tenho duas questões para falar, vou fazer as duas na mesma comunicação de liderança para nos poupar tempo. A primeira delas diz respeito à questão da necessária sabatina para a escolha do novo conselheiro do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. Nós sabemos que já houve o encaminhamento de uma indicação feita pelo senhor prefeito, Marcelo Crivella, para esta casa, mas ontem começaram a circular informações na imprensa de que havia uma tentativa de adiar isso para o próximo ano. Queria aqui externar, do ponto de vista da bancada do Partido Socialismo e Liberdade, de que achamos ruim, né, do ponto de vista de se adotar uma perspectiva um tanto quanto casuísta para jogar para o próximo ano o debate sobre este conselheiro, cujo objetivo é substituir um conselheiro, infelizmente, falecido este ano, e com indicação do atual prefeito. Acho que essa questão da independência dos poderes, da autonomia e do fortalecimento do Tribunal de Contas do município é um elemento importante, portanto, a gente queria registrar aqui o posicionamento da bancada do PSOL favorável a que a gente proceda à sabatina do indicado pelo prefeito Marcelo Crivella e, portanto, dê prosseguimento à escolha do novo conselheiro do Tribunal de Contas do município. Queria deixar registrado isso aqui, solicitando que, tão logo seja possível, a mesa diretora nos diga, né, se de fato há essa intenção de adiar para o próximo ano, ou se acontecerá ainda este ano, antes da votação do orçamento para o ano que vem. O segundo elemento, na mesma comunicação de liderança, é de que eu tenho feito reiteradas cobranças de que qualquer alteração do ponto de vista da escala de trabalho dos trabalhadores da Câmara Municipal do Rio de Janeiro em relação à questão da pandemia possa ser feita apenas após uma nova reunião, né, com o conjunto dos vereadores, da comissão de reabertura com o conjunto de vereadores. E tenho tido, por parte do presidente Jorge Felipe, várias vezes a concordância, sim, nada será mudado enquanto a gente não fizer a reunião, até porque os números da pandemia estão crescendo. Acontece que a gente tem recebido informações de que alguns setores que estavam com apenas 25% dos trabalhadores em escala já subiu para 50%, de que essa medida, apesar das minhas reiteradas cobranças aqui, da reiterada fala do presidente de que nada haveria de modificação, essa mudança não foi revertida. Quero lembrar que a lógica, inclusive, dos números da pandemia nos diz que todo serviço que puder ser feito como teletrabalho deveria ser feito como teletrabalho.
e que, portanto, a gente sabe da sobrecarga que alguns trabalhadores estão tendo na Câmara. Esse é um debate entre nós, o qual eu tenho procurado respeitar, procurado, inclusive, acompanhar. Nossa bancada tem acompanhado isso muito de perto, mas eu gostaria de reiterar o compromisso afirmado aqui pelo presidente e saber se, na verdade, houve alguma mudança para que a gente mantenha, ao menos, as escalas de 25% dos trabalhadores da casa nos mais diferentes setores, que qualquer alteração seja precedida de uma conversa, de uma reunião fechada entre os próprios vereadores, onde nós poderemos externar nossa opinião para embasar, e isso, obviamente, com conhecimento científico do comitê de retomada e etc. Então, em defesa, a gente continua recebendo informações de setores da casa, de trabalhadores desta casa, de que as escalas mudaram e que houve uma ampliação para 50%, independente do tamanho da sala de cada setor. Isso não é o que está sendo dito quando eu cobro publicamente. Então, eu estou cobrando mais uma vez, de forma mais veemente, para que a gente garanta o direito, nesse momento, do teletrabalho, a escala de 25%, e que qualquer alteração seja precedida de uma reunião com o conjunto dos vereadores. É isso que eu tinha para dizer em nome do Partido Socialismo e Liberdade do PSOL. Muito obrigado, senhor presidente. A presidência responderá no tempo regimental. Pela ordem, presidente. Pela ordem, o nobre vereador Paulo Pinheiro. Eu queria também, no mesmo sentido que falou há pouco o nosso líder Tarcísio Mota, pedir à vereadora Rosa Fernandes se ela poderia nos dizer alguma coisa. Nós estamos sem entender muito como é que está acontecendo, como é que está o problema do orçamento. Se ela podia nos dar uma luz aí, o que está previsto para acontecer? Vamos ter discussões do orçamento ainda? Vamos voltar a ter as audiências que não tivemos? Por exemplo, a audiência da saúde não foi feita e outras mais. Como é que está o cronograma? O que está se pensando? Porque as coisas parecem que acabou a eleição, a gente não está sabendo mais nada de o que vai acontecer. Nós temos que fechar o ano, nós temos que votar um orçamento, senão a casa não entra em recesso, e precisava que a Rosa nos desse pelo menos uma demonstração do que está sendo pensado. Não sei se vai ser feito, mas como é que a Comissão de Orçamento está pensando em fechar essa discussão do orçamento. Seria possível, por favor, presidente, pedir a vereadora Rosa para falar um pouquinho para nós? Nobre vereador, acredito que a assessoria da vereadora Rosa Fernandes esteja acompanhando a sessão e certamente passará para ela o questionamento de Vossa Excelência. Questão de ordem, presidente. Vereador Raimon, por favor. Pela ordem, nobre vereador Raimon. Senhor presidente, quero fazer um questionamento a Vossa Excelência. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, através das promotoras Bárbara Salomão Spear e Rosana Barbosa Cipriano Simão, enviaram um ofício à Câmara Municipal, à presidência da Câmara Municipal, ofício número 265/2020, e também uma recomendação a respeito do projeto de lei que hoje é objeto de apreciação já em segunda discussão, que é o projeto de lei 1687/2020. Queria saber de Vossa Excelência se a presidência tomou conhecimento desse documento e se tem algo antes de ser anunciado o projeto 687, se há algum acolhimento dessa recomendação do Ministério Público. Agradeço a Vossa Excelência. Nobre vereador, faria consulta à assessoria da presidência. O ofício foi colocado lá no grupo de vereadores mais cedo. Eu coloquei o ofício lá no grupo de vereadores, inclusive. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei 1052-A de 2018, de autoria do vereador Marcelino de Almeida, vereadora Luciana Novaes, que dispõe sobre a obrigatoriedade da prestação de socorro aos animais atropelados e da outras providências. Para discutir, senhor presidente. Para discutir, o nobre vereador, doutor Marcos Paulo. Boa tarde a todas e todos. Senhor presidente, tentei contribuir com o nobre vereador Marcelino de Almeida, oferecendo um texto de um substitutivo, informando a ele, deixando bem claro que não fazia questão da autoria do projeto. E o nobre vereador Marcelino de Almeida, através da sua assessoria, ele concordou com o substitutivo, caso fosse de autoria da Comissão de Justiça e Redação, mas que o meu mandato teria que solicitar as assinaturas dos vereadores. Eu entendo, em primeiro lugar, que o primeiro autor do substitutivo deveria ser o nobre vereador Marcelino,
garantindo, assim, a autoria do projeto a ele e, caso ele desejasse, poderia conceder a coautoria aos demais vereadores que solicitassem, né? Segundo, não ficaria caracterizada a concordância do autor caso eu apresentasse o substitutivo aos demais vereadores sem a participação do vereador Marcelino. Assim, eu faço um último apelo ao vereador Marcelino para que essa votação seja adiada por uma sessão e que ele aceite o meu encaminhamento para ele do texto do substitutivo, e aí ele continua sendo o autor. Reitero, não faço questão da autoria. E aí que os vereadores, membros das comissões pertinentes, apoiam as suas assinaturas de apoiamento para que nós pudéssemos votar um projeto que fosse efetivamente útil para os animais, visto que, do jeito que está, ele acaba prejudicando mais do que ajudando, uma vez que ninguém vai querer socorrer um animal que seja atropelado em via pública com medo de ser punido não tendo responsabilidade pelo atropelamento. Então, eu faço um apelo aqui ao nobre vereador Marcelino de Almeida e que a gente possa adiar por uma sessão a votação desse projeto para que a gente possa aperfeiçoá-lo e aí sim ir de encontro aos interesses das pessoas que se preocupam com os animais no município do Rio de Janeiro e, principalmente, que possa realmente amparar e ajudar aos animais que vivem errantes, que vivem abandonados em situação de rua ou até que tenham um lar e que, por algum descuido, acabou correndo e sendo atropelado por um carro, por uma moto, por uma bicicleta. Muito obrigado. Proposto o adiamento da discussão por uma sessão. Como votam, senhores vereadores? Pode discutir, presidente. Antes, do vereador, tem que ser deliberado o requerimento do vereador Dr. Marcos Paulo. Terminais liberados. Como votam, senhores vereadores? Presidente, pela ordem. Não pela ordem, mas por não, vereador. Obrigado, presidente. É para consignar o meu voto sim, estou com dificuldade aqui de acesso à internet. E aproveitar também para dizer, tá? Obrigado, presidente. Obrigado. Consignando o voto sim do vereador Jones Moura. A presidência vai encerrar a votação. Encerrada a votação, votaram sim no painel 28, senhores vereadores, consignando o voto do vereador Jones Moura 29, 29 no painel, mais o Jones Moura 30. O requerimento está aprovado. Pela ordem, presidente. Pela ordem, nobre vereador. Presidente, Júnior da Lucinha, presidente, conseguindo meu voto sim, que deu problema no meu telefone aqui, por favor. Consignando o voto sim do vereador Júnior da Lucinha. Presidente, vereador voto William sim, vereadora Coelho. Rosa Fernandes. Vereador William Da Coelho, vereadora conseguindo Rosa meu voto sim Fernandes. também, por favor. Presidente, conseguindo voto não do vereador Rafael Luiz. Consignando o voto não do vereador Rafael Luiz Freitas. Presidente, conseguindo voto não do vereador Jairinho. Consignando o voto não do vereador Jairinho. Já conseguindo o meu, presidente, William Coelho. Consignando o voto do vereador William Coelho. Sim ou não, vereador? Vereador William Coelho. Não. Consignando o voto não do William Coelho. Presidente, pode mudar meu voto de sim para não? Consignando o voto sim da vereadora Rosa Fernandes. Pela ordem, o vereador Marcelo de Almeida. Presidente, vereador Majoli Tuzalém, conseguindo meu voto não. Pois não. É com a palavra, pela ordem, o vereador Marcelo de Almeida. Presidente, já viu para mim?
Presidente. Presidente. Prossiga, vereador, por favor. Presidente. Não cabe pela ordem. Presidente. Vereador Marcelino de Almeida. Vossa Excelência me escuta? Presidente. Vereador? Marcelino, ele já passou a palavra. Ele não está ouvindo. Assessoria do vereador Marcelino de Almeida, por favor. Está ouvindo? Já proclamou o resultado? Não, presidente? vereador. Com a palavra, Vossa Excelência. Presidente, está em votação ou já foi proclamado o resultado? Já foi proclamado o resultado. Vereador, vou prosseguir com a pauta. Espera aí, presidente. O senhor não me deu a palavra ainda. Está sem som aí, não estou ouvindo. Pois não. Com a palavra, Marcelino de Almeida. Está no processo de votação, presidente? Não. Presidente, Vereador Marcelino de Almeida. Eu entrou em contato conosco, eu deixei por conta até da minha assessoria, mas se é para melhorar o projeto, é uma pessoa que eu respeito muito sobre os animais, eu não tenho nenhum problema, Só que na primeira substitutivo que ele fez, ele como autor, foi isso que eu tinha falado com ele. No caso, trocar o nome, a gente pode entrar como coautoria, não tem problema nenhum. É só isso que a gente está debatendo. Eu acho que o projeto, para se adaptar melhor, eu acho que a gente pode fazer esse substitutivo, mas pelas comissões, para não poder perder o tempo do processo, não é isso? Tá bom, presidente? Tá bom, Marcos Paulo? Vereador Marcos Paulo, tá certo assim? Não, vereador. Tá ok, nobre vereador. Agradeço. Mas Agradeço. ordem, eu acho que o Fernando William pediu pela ordem, não foi isso? Presidente, eu estou dando a palavra aqui ao Marcos Paulo, para ele só pronunciar. Estou dando uma palavra para ele. Obrigado, pela ordem, vereador Marcos Paulo. Obrigado, nobre vereador Marcelino. O objetivo, realmente, como eu tinha falado para o senhor, é que a gente possa realmente aperfeiçoar o projeto e ser realmente um projeto que possa ajudar os animais e a população no município do Rio de Janeiro. E aí é óbvio, o senhor é o autor do projeto, em nenhum momento eu quis tirar a sua autoria. É óbvio que um projeto que, sendo bom para os animais e para a população do município do Rio de Janeiro, eu pediria a coautoria, mas, é claro, o autor continua sendo o senhor, e que a gente possa realmente fazer com que aquela pessoa que atropelou e não prestou socorro, essa sim é que seja o alvo, o objetivo do projeto, e não toda e qualquer pessoa que atropelou. A gente sabe que, às vezes, um animal, porque escutou um som mais alto, viu um outro cão do outro lado da rua, escutou um barulho, ele acaba saindo do lado do seu tutor, ou se for um animal em situação de rua, ele acaba correndo na frente dos carros, e aí, é claro, aquele motorista que não atendeu, que não socorreu aquele animal, esse sim incorre na multa, na punição. Agora, aquele que socorreu, esse fez o que a gente espera de todo e qualquer cidadão, seja num atropelamento com um animal, seja num atropelamento com um ser humano. Então, agradeço a sua sensibilidade de acatar o nosso pedido. Eu vou encaminhar, então, para o senhor a ideia do substitutivo para que o senhor possa, através das comissões, pegar os apoiamentos e a gente poder votar na próxima votação. Muito obrigado. Tá bem, muito obrigado aí. Valeu. Se é para o bem dos animais, a gente está tudo... Nobre vereador Marcelino de Almeida. Beleza. Vossa Excelência... Conclui já, presidente. Obrigado. Ok. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei 1417/2019, de autoria da vereadora Rosa Fernandes, vereadores Tarcísio Mota, Júnior da Lucinha, Célio Parelli, Fernando William, Leonel Brezola, Átila Nunes, Raimon, Jorge Felipe, Rocal, Babá, César Maia, Dr. Marcos Paulo, Dr. Carlos Eduardo, Eliseu Kessler, Luciana Novaes, Tereza Berger, que dispõe sobre a obrigatoriedade de filmar, gravar e transmitir ao vivo, via internet, as sessões públicas das licitações presenciais e facilitar o acesso ao sistema eletrônico ativo em cada licitação eletrônica
no âmbito do município do Rio de Janeiro e da outras providências. Em discussão. Presidente, para discutir, eu estou vendo que o quórum está baixo, eu queria proceder à verificação, presidente. Nobre vereador, Vossa Excelência poderia repetir? Eu estou vendo que o quórum está baixo para votar, eu queria proceder à verificação de quórum agora, antes de votar essa matéria. Solicitado na votação? Não, verificação do quórum. Solicitado verificação de quórum pelo vereador Dr. Jairinho. A presidência vai encerrar a votação. Presidente, aquela votação minha do meu projeto, o senhor computou... A presidência vai encerrar a votação. Encerrada a votação. Presentes 15 senhores vereadores. Não há quórum para dar continuidade aos trabalhos. A presidência, antes de encerrar, convoca a sessão extraordinária para a próxima quinta-feira, às 15 horas. Está encerrada a sessão.